Não temas, não temas, não temas, não temas.
Sei que todos teus inimigos vão fugir.
Graça e paz, irmãos e amigos, você está a partir de agora acompanhando o culto da Igreja Batista em Capitão Leônidas Marques, no dia 28 de fevereiro de 2021. Nós estamos mais uma vez distanciados por causa do isolamento social, né? Nossa cidade deu uma freada diante também do decreto estadual e fechou todas as igrejas para que houvesse só o culto online. E nós estamos chegando até você agora através dessa mídia. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. E nesse tempo tão duro que nós temos vivido, né, um tempo tão diferente, que Deus continue se manifestando dentro da sua casa, dentro do seu lar, e que você possa confiar sempre nele. E essa é a nossa palavra desse dia, né, que você possa verdadeiramente confiar no Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, o versículo de número 31. E o texto que encontramos é esse. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Esse texto, que é um texto do livro de Atos, né, escrito por Lucas, ele manifesta algo interessante. Num tempo onde a igreja vivia uma perseguição por conta dos judeus, que estavam perseguindo a igreja naquele início de crescimento da igreja, manifestação do Espírito Santo em diversas regiões, Judéia, Samaria, Galiléia. Agora os judeus começam a perseguir e um dos principiantes dessa perseguição, um dos encabeçadores dessa perseguição, era Saulo de Tarso, né, conhecido como Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja. Na semana passada nós falávamos aqui na nossa igreja que esse Saulo havia tido um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e ali vem a sua conversão. Então agora, nesse momento, Lucas faz questão de retratar que a igreja gozava de paz. Apesar de todas essas circunstâncias, a igreja gozava de uma determinada paz. É claro que essa paz, que foi momentânea, né? Depois houveram outras perseguições contra a igreja, tanto dos próprios judeus e também até dos romanos, mas nesse momento aqui, houve um período de descanso, um período de refrigério, onde a igreja pôde observar tudo aquilo que já estava acontecendo e como ela já estava crescendo. E o tema da mensagem de hoje para nós é justamente esse. É hora de crescer. É hora de avançar. Nós temos vivido um tempo difícil, um tempo de pandemia, que parece muitas vezes ser a coisa mais difícil que a igreja tem enfrentado hoje. Eu quero dizer para você que não é. A igreja tem enfrentado muitos outros desafios. E um deles é a perseguição que nós temos visto na mídia, nos contextos sociais, nas queixas de pessoas contra o evangelho, contra a igreja, perseguições físicas também em outros países têm acontecido, criminalidade contra a igreja, abuso, discriminação religiosa. Isso nós temos vivido, temos acompanhado através das mídias sociais, e eu creio que você também pode estar percebendo isso. Mas eu quero dizer para você que mesmo nesse tempo de crise, Deus prepara para nós um tempo de crescimento. E a igreja tem avançado. Naquele tempo, no início da igreja, houve um período de paz. Afinal de contas, Saulo de Tarso havia se convertido. O grande perseguidor da igreja, juntamente com seus discípulos, havia se convertido. E creio eu também, pelo contexto, que os próprios discípulos de Saulo foram atrás dele, né? Foram caminhando com ele e provavelmente também se converteram. No entanto, houveram também outras mudanças. O governador Pôncio Pilatos foi deposto e vieram um outro governador assumiu o seu lugar, e esse governador também reprimia as perseguições à igreja feitas pelos judeus. Herodes Agripa havia aumentado a sua autoridade e também reprimia as perseguições contra os cristãos, contra a igreja, e isso favoreceu a igreja em determinado tempo, para que houvesse paz. Durante esse tempo de paz, a igreja percebeu que ela já havia se expandido por diversas regiões de Israel. Já havia ido para a Judéia, Samaria, Galiléia, haviam várias agências já. Talvez não do modo como nós temos hoje, né, dos templos, dos locais de reunião, mas as pessoas já se reuniam nas suas casas, já haviam lideranças locais, muito provavelmente havia já uma estrutura da igreja, coordenada pelos apóstolos, né, colocando líderes regionais em vários lugares, para que a igreja continuasse prosperando, para que a igreja continuasse caminhando. A perseguição, embora pareça
algo duro, algo difícil, algo perigoso, ela também tem um fator motivacional para que a igreja do Senhor cresça. E lembre-se, a igreja do Senhor ela é uma só. Não são as agências, não são as pequenas agências locais em cidades, não são as denominações. Isso não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma só. É formada por aqueles que creem, que buscam o Senhor, que vivem um legado deixado por Jesus para a igreja. E esse legado é que nos faz perceber que a paz duradoura da igreja, ela permanece mesmo em tempo de perseguição. Viver esse legado é de suma importância para a sobrevivência da igreja, é de suma importância para a manutenção da paz do Senhor em nossos corações. E eu quero partilhar com você, como está aqui no texto, 3 legados que a igreja precisa vivenciar para promover uma paz duradoura apesar das circunstâncias. A primeira delas, o primeiro legado é a edificação. A igreja do Senhor precisa promover edificação. O que eu quero dizer com edificação? Como diz o texto aqui, essa igreja, ela caminhava edificando-se. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela vinha edificando-se. O que simboliza, o que significa essa edificação? Conhecer a palavra. Em primeiro lugar, conhecer a palavra. A igreja do Senhor precisa permanecer estudando as Escrituras Sagradas, ensinando a palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de frequentar uma escola bíblica, seja presencial, seja à distância, online, frequente, aprenda as Escrituras, aprenda a palavra de Deus, aprenda a conhecer melhor o Senhor e os seus desígnios para nós. É a melhor forma que a igreja tem de se defender das heresias, das falsidades que tem por aí, é conhecendo a palavra de Deus. Estude a palavra do Senhor, frequente uma escola bíblica, frequente os cultos da sua igreja, frequente as reuniões, sejam elas presenciais ou não, frequente para que você ouça e esse ouvir a palavra de Deus traga fé ao seu coração, traga entendimento da palavra. O que mais faz parte dessa edificação é o crescimento espiritual. Conhecer e edificar-se alimenta o espírito. Nosso espírito é fortalecido por conhecermos cada vez mais o Senhor. Nosso espírito não vai ser fortalecido por ideias, por pensamentos, por filosofias. Nosso espírito não vai ser fortalecido por emoções, que a gente possa, um arrepio que a gente possa sentir no culto. Não é isso que fortalece o espírito. O que fortalece o nosso espírito é conhecer a verdade, conhecer o Senhor e praticar essa verdade. O que é o último ponto da edificação. É essa obediência, essa prática daquilo que aprendemos com o Senhor nas Escrituras Sagradas. E também a estrutura. Edificar aqui também pode significar para nós que a igreja estava se organizando. E nós precisamos ser organizados. Nós vemos muitas vezes as estruturas seculares, as estruturas mundanas se organizando, se preparando para esses tempos de dificuldade, se organizando para ganharem força no meio da sociedade. E muitas vezes o povo de Deus tem andado em desordem da comunhão. Nós muitas vezes não nos unimos para vencermos o mal, para anunciarmos o Evangelho. Nós não nos unimos para orar por uma determinada causa. Nós precisamos nos organizar com lideranças, com sabedoria, com entendimento, com estrutura que a igreja estava se alimentando e se estruturando naquele tempo. Nós também hoje precisamos disso. Precisamos de lideranças que nos conduzam a uma caminhada mais firme, mais segura, como um verdadeiro exército, proclamando o Evangelho do Reino, proclamando o Reino de Deus. Nós vivemos um tempo que nós sabemos, Jesus está próximo. A volta do Senhor está cada vez mais próxima. E nós temos feito o que como igreja? Nós precisamos anunciar, continuar proclamando o Evangelho, mas para isso precisamos nos organizar. O legado também da igreja é um legado de dependência do Senhor, depender do Senhor. O texto que nós lemos diz que eles iam caminhando no temor do Senhor. O que significa isso? Significa dependência. Significa crermos que o Senhor está à frente de todas as coisas e descansarmos nele, esperarmos nele.
termos a plena confiança, a plena convicção de que o Senhor está acima de todas as coisas. Fazermos tudo aquilo que está à nossa mão para fazer, temendo ao Senhor. Você tem buscado temer ao Senhor nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua profissão? Temer ao Senhor é imprescindível. Demonstrar temor ao Senhor significa viver na dependência daquele que nos salvou, que nos amou e que nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Aprenda a depender do Senhor em obediência. Primeira coisa, quando você é edificado na palavra do Senhor, você precisa demonstrar obediência a essa palavra. Não adianta nada nós conhecermos a Bíblia, conhecermos as Escrituras, né, como falamos aqui na questão da edificação, mas se nós não formos obedientes a ela, nós estamos vivendo fora da dependência de Deus. É como conhecer um estudo sobre alguma ciência, uma matemática, uma ciência biológica. Você conhece, mas na hora de fazer você não pratica, você não exercita, você não coloca aquilo para funcionar. E aí quando alguém te pergunta quanto é 2 mais 2, você tem que parar para pensar quanto que é, porque você não tem exercitado. Nós precisamos exercitar em obediência a palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida de obediência, uma vida de humildade, diminuindo quem somos, porque muitas vezes, queridos, nós achamos que somos a cereja do bolo. Muitas vezes nós achamos que somos melhores que os outros. E eu quero dizer para você, aquele que não se humilha diante do Senhor, aquele que não se coloca em posição de humildade diante das pessoas, ele não herdará o reino dos céus. Nós precisamos ser humildes, assim como nosso Senhor Jesus foi, a ponto de se desfazer da sua glória e se tornar um mortal como nós, se fazer homem para nos servir, para abençoar nossas vidas. Nós também precisamos ser humildes diante das pessoas que estão à nossa volta. Num tempo de dificuldades, nada melhor do que exercitarmos essa humildade, mostrarmos para o mundo que nós somos felizes, que nós vivemos em paz por conta dessa dependência do Senhor e essa disciplina que precisamos ter. Sermos disciplinados nisso. É muito comum a gente chegar na igreja ou nas ruas, encontrarmos irmãos, encontrarmos pessoas de Deus, homens e mulheres cristãs, se queixando da situação, se queixando que tem que andar com máscara, se queixando que não pode abraçar. Há um tempo para isso. A própria Bíblia vai dizer que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de afastarmos do abraço. Mas é um tempo momentâneo. E um tempo que nós precisamos, como igreja, mostrar disciplina. Nós somos obedientes às leis dos homens. Precisamos prestar essa obediência com disciplina. Mas muito mais do que as leis dos homens, nós precisamos mostrar disciplina à lei do Senhor, a vontade de Deus para nossas vidas. E essa vontade, essa disciplina é leitura da palavra, é oração, é comunhão, é frutificar no Espírito, é mostrar para as pessoas, olha, existe um Deus acima de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo. Apesar de todas as perseguições, existe um Deus que pode promover paz num tempo de lutas. Existe um Deus que promove paz num tempo de desafios, num tempo de isolamento social, num tempo de distanciamento social. Existe um Deus que nos dá paz. E por fim, o legado da igreja, ele culmina com a confiança no Espírito Santo. Uma confiança naquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. O texto que nós lemos vai dizer, e no conforto do Espírito Santo. A igreja era confortada pelo Espírito Santo. Havia um conforto no coração. Apesar de todas as circunstâncias, apesar daquele período momentâneo de paz, embora a igreja pudesse andar desconfiada, será que amanhã a gente vai estar com essa paz ainda em vigor? Será que amanhã não vai ter ninguém batendo na nossa porta querendo nos levar preso? Apesar de tudo isso, a igreja tinha um conforto que era dado pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que estava na igreja lá no início da sua história, também está na igreja hoje. É o mesmo Consolador, é o mesmo que traz o conforto aos nossos corações, nas nossas decisões difíceis que possam ser, Ele está dentro de nós, promovendo paz, promovendo conforto, promovendo direção, nos guiando. Aprenda
a confiar no Espírito Santo. Aprenda a confiar no Senhor. É Ele que guia as nossas vidas. Está vivendo um momento de angústia? Está vivendo um momento de dor, de insegurança? Viveu já alguma perda durante a pandemia? Eu perdi alguns familiares, perdi algumas pessoas. Alguns estão doentes, eu mesmo e minha esposa passamos pelo Covid, nós fomos contaminados, né? E hoje, graças a Deus, estamos bem. Nosso período foi rápido de contaminação, passou logo, graças a Deus. Outros irmãos da nossa igreja também passaram pelo mesmo problema e graças a Deus estão bem. Mas outros estão vivendo perdas, vivendo dores, vivendo sentimentos que estão aí à flor da pele. Mas eu convido você, confie no Senhor, confie no Espírito Santo. Ele vai confortar o seu coração. E todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu povo. O seu povo estava sendo perseguido aqui nesse tempo. O seu povo, o povo de Deus, estava sendo morto, aprisionado. Ele dá ao povo um tempo de refrigério, um tempo de paz, mas que logo voltaria a outras perseguições. Mas ainda assim, a presença do Espírito Santo confortava o coração da igreja. E é nessa esperança, é nessa expectativa, é nessa direção que nós queremos viver como povo de Deus. Que a sua vida e na sua vida possa se manifestar essa segurança. Na sua vida você busque essa edificação na sua palavra, na palavra do Senhor. Que na sua vida você busque essa dependência de Deus, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano para manifestar a sua vontade do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas, acima de tudo, Ele deixou em nós o seu Espírito Santo para nos confortar, para nos guiar, para nos dar a esperança de dias melhores. E os dias melhores, meus queridos, nós sabemos, é na glória com o Pai. Aqui na terra viveremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo e nós também venceremos para a honra e glória do seu nome. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, que você possa entender que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas é hora de crescer. Assim como a igreja cresceu no início, apesar das perseguições, a igreja vai continuar crescendo hoje. A palavra do Senhor vai se manifestar em todos os povos, assim como se manifestou na Judéia, na Galiléia, na Samaria, em todos os povos será manifesta e pregada a palavra do Senhor. Todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. E nós seremos instrumento do Senhor para essa paz que há de reinar no coração de muitas pessoas, para a honra e glória do seu nome. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Pai querido, nós estamos aqui nessa mídia, Deus, alcançando diversas pessoas, nós não sabemos quantas, mas aquelas que estão sendo alcançadas, ó Deus, que a tua paz, a tua direção, a tua sabedoria, governe, ó Deus, o coração de cada uma delas. Ó Deus, toma as suas famílias nas suas mãos, nesse tempo de dificuldades, onde as pessoas precisam trabalhar, precisam se alimentar, precisam ir às ruas, ó Deus, para resolver alguns problemas. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor a tua proteção, a tua direção, mas acima de tudo, ó Deus, que a manifestação do Senhor seja verdadeira, seja real no coração, na mente, na alma de cada um dos teus filhos, de cada pessoa que nos ouve aqui através dessa mídia. Toma-nos nas tuas mãos. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.
é só por ti.